Fala pessoal, esse vai ser um vídeo rapidinho para eu te passar quais as extensões que eu utilizo no meu Visual Studio Code e por que eu utilizo determinada extensão, tá? Não é novidade para ninguém que eu utilizo agora o Visual Studio Code para todas as linguagens de programação, tá? Se você faz, por exemplo, o meu curso de Python, você vai ver que lá no começo eu indiquei o PyCharm, mas atualmente, em 2022, eu utilizo o Visual Studio Code para o Python. Inclusive, eu já adicionei uma aula explicando como utilizar o Visual Studio Code com Python. Inclusive, também já adicionei isso aqui nesse canal gratuitamente para você. Mas, nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada em quais extensões que eu utilizo aqui para o Visual Studio Code. Então, só me preparar aqui para a gente dar uma olhada nisso daqui. Beleza? Então, quais são as extensões que eu utilizo aqui? Deixa eu colocar meu monitor para você ver. E aí, a gente vai dar uma olhada nelas aqui. Para a gente ver as extensões do Visual Studio Code, a gente clica aqui nesse íconezinho. Todo Visual Studio Code já tem isso aqui por padrão. E daí você vai ter as extensões. Se você não instalou nenhuma, você vai ter uma busca aqui para você buscar. Qualquer extensão que eu te mostrar aqui, ó, deixa eu abrir um pouquinho, ó, qualquer extensão que eu te mostrar aqui, você pode digitar aqui e instalar essa extensão. Vou te mostrar como que isso funciona. Mas aqui, ó, vamos começar por ordem, aparentemente está em ordem alfabética isso aqui. E a gente vai começar pelo AutoDocString. Esse AutoDocString aqui, no caso, ele gera documentação para o Python, né? Então, quando você digita 3 aspas, aquelas aspas de docstrings, né, que você sabe que eu estou falando, se você utiliza Python, ele já vai gerar um template de documentação para você. Então, bem legal isso aqui. A gente tem isso aqui, que é o Brazilian Portuguese Code Spell Checker. Esse aqui, na verdade, ele é uma parte de uma outra extensão que eu vou te mostrar aqui embaixo, aqui, que é do Code Spell Checker. Isso aqui é um corretor ortográfico, tá? Só que, se você instalar somente o Code Spell Checker, que é o corretor ortográfico, ele não vem com português do Brasil. Aí você precisa de uma outra extensão, que é essa extensão aqui, que tem o português do Brasil também, tá? E daí você adiciona a correção ortográfica para o português do Brasil e também para inglês, no caso, e outras linguagens que ele suporta aqui. Eu tenho o Code Runner, em todos os cursos que eu faço, eu falo do Code Runner aqui, porque o Code Runner, ele enfim, ele coloca um playzinho aqui na lateral que facilita muito a vida da gente, porque se você criar um código em qualquer uma dessas linguagens, C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, e todas, eu não vou ler todas aqui, mas todas essas linguagens aqui, ele vai adicionar para você esse play para você ou compilar a linguagem ou então executar o script utilizando a linguagem. Então, ele facilita muito a vida aqui, tá? Eu sempre recomendo, mesmo que a outra extensão do Python, que é a da Microsoft, ela adiciona também um playzinho aqui, eu ainda assim recomendo que você utilize o Code Runner, que você utiliza somente ele para todas as linguagens. O Code Spell Checker, como eu te falei, ele é um corretor ortográfico, no caso. Eu tenho o CSS Formatter, que adiciona formatação aqui para CSS, simples assim. Eu tenho essa extensão Django, tá? No caso, presta bem atenção também nos ícones, nos nomes e no autor quando você for buscar pela extensão, tá? Porque senão muitas extensões são muito parecidas. Você instala outra coisa que não é o que eu estou mostrando aqui. Agora mesmo eu te mostro como instalar aqui. Eu tenho o Django aqui no caso, que esse Django ele adiciona alguns suportes aqui para o HTML. Tá, uma outra informação importante é o seguinte: muitas dessas extensões elas têm configurações que você precisa fazer. Então leia aqui, no caso, o que a pessoa está explicando, o que você tem que fazer, e aí você tem que fazer isso no seu Visual Studio Code, tá? Não esquece de ler isso aqui também, tá? Mas essa extensão aqui ela adiciona suporte para o template do Django, lá no caso, dentro do HTML. Então, quando você está digitando HTML, você não tem essa extensão, quando você coloca as tags do Django, ela fica branca, ou dependendo do seu tema ali, ela fica na cor do seu tema. Nesse caso aqui, ela adiciona cor e alguns outros recursos, como snippets, por exemplo, dentro dos templates do Django. Eu tenho aqui a Docker, que é da Microsoft, que essa extensão adiciona muitas coisas aqui, isso aqui é dela,
por exemplo, se você tiver containers ligados, eu nem estou com o Docker aberto aqui, mas se você tiver com Docker e com algum servidor ativo ali, no caso, ele vai aparecer aqui, você pode gerenciar, iniciar, parar, fazer várias coisas utilizando essa extensão aqui. Eu tenho Editor Config for VS Code. Essa Editor Config, ela é uma extensão que adiciona esse arquivinho aqui, basicamente, ó. E esse arquivinho aqui, ele indica para o Visual Studio Code quais as configurações ele deve utilizar. O legal dessa extensão é que ela adiciona aquele arquivinho e esse arquivinho ele vai para o seu repositório dentro do seu projeto lá. E aí o que acontece é que você consegue passar para todos os desenvolvedores qual é a configuração que você está utilizando. Então todo mundo fica com a mesma configuração, porque é muito comum você ter um desenvolvedor que utiliza LR como final de linha, outro editor que utiliza CRLR, por exemplo, e aí fica aquele bug, né, no caso. Fica um código de um jeito, outro código de outro. Então ali você passa, olha, eu estou usando espaços, eu estou usando final de linha LR, por exemplo, eu estou utilizando o TF8 e assim por diante. Você passa para todos os desenvolvedores isso aí. O ESLint também vai na mesma pegada, só que o ESLint é para manter o seu código aqui do JavaScript, né, porque ES, né, então para JavaScript, ECMAScript, né, ESLint, então linter para o ECMAScript, ele faz a configuração do seu código JavaScript aqui. Não a configuração, mas basicamente ele mantém um padrão dentro do seu código. Então, se você fizer alguma coisa, por exemplo, utilizar aspas simples, onde no projeto está estabelecido que é para utilizar aspas duplas, o ESLint reclama, inclusive gera até erros de compilação, por exemplo, ele não deixa ser, se você quisesse, ele não deixaria você enviar para o repositório, assim, então tem várias coisas. Eu tenho esse Git Graphic, no caso, que basicamente é isso aqui, ó. Ele tem os commits do seu gráfico aqui do GitHub, do Git aqui no caso, e ele vai te mostrar branches aqui, várias coisas. Esse repositório aqui é um repositório do meu curso aqui, no caso, que eu estou refazendo o curso aqui. Então, não tem quase nada aqui, no caso. Mas, se você tiver alguma informação interessante, ele vai mostrar aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, com branches, com várias coisas aqui. Beleza? GitHub Copilot é o copiloto lá do GitHub, é a inteligência artificial que faz um pair programming com a gente. Então, tipo, quando você está digitando, você começa a digitar uma coisa, ele tenta deduzir o que você está digitando e completa quase que o código todo para você. E ele é muito preciso, tá? Então, ele é super preciso aqui no caso. Às vezes você acha que ele tá lendo a sua mente. Você começa a digitar, ele fala, tá, dá um tab, ele completa o código inteiro. Tá? IntelliCode aqui vai na mesma pegada do GitHub Copilot, só que ele é um autocomplete aqui, no caso, para Python, TypeScript, JavaScript e Java para o Visual Studio Code. Também utiliza inteligência artificial, mas bem longe do GitHub Copilot, tá? Esse aqui ele é mais sucinto. Ele é mais parecido com quando você dá um ponto dentro de alguma coisa e ele te dá, você queria isso, você queria isso. Isso aqui é mais utilizado, isso aqui não, e assim por diante, tá? Jupyter é para a extensão da Microsoft do Python. Eu não me lembro de ter instalado essas duas extensões aqui. Essas três extensões aqui, ó, que são Jupyter, eu acho que elas vêm com alguma coisa do Python, tá? Então vou pular elas aqui, que eu não utilizo isso aqui. A gente tem o Live Server. Isso aqui, eu tô para trazer alguns vídeos aí para vocês. Vamos deixar esse assunto de lado, depois a gente conversa sobre isso. Mas isso aqui, para você aprender HTML, CSS, é uma mão na roda, tá? No caso, porque você tem esse Live Server aqui. E assim que você cria, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Ó. Se eu vier aqui nessa pastinha localcode e criar um arquivo index.html, colocar aqui o meu HTML e aqui embaixo eu colocar lá um H1 Olá Mundo, eu quero agora ver isso aqui no navegador como um servidor web. Para eu fazer isso aqui, eu utilizo aquela extensão Live Server. Eu simplesmente clico aqui em Go Live, aqui embaixo, aqui, ó. E aí ele magicamente cria um servidor web e abre o meu arquivo HTML, tá? Então, se você está aprendendo HTML, CSS e JavaScript para front-end, essa
é uma mão na roda. Essa é a melhor extensão para você ter. Você quer parar? Parei o servidor. Se eu voltar lá, eu já não tenho mais. Se eu atualizar isso aqui, já não existe mais o servidor. Beleza? Então, Live Server. Deixa essa extensão instalada que ela é uma mão na roda. Material Icon Theme são os temas, essas pastinhas que aparecem aqui no meu Visual Studio Code. Muita gente pergunta isso aqui, né? São esses íconezinhos que aparecem aqui do lado do nome do arquivo aqui. Então, isso aqui é a Material Icon Theme. Esse OM Theme é esse tema que você está vendo aqui no meu Visual Studio Code. E esse tema aqui, ele é o Drácula, um pouquinho mais escuro, tá, no caso. Então eu peguei lá foi eu que joguei essa extensão no ar aqui lá no site da Microsoft. Mas o que eu fiz foi pegar o Drácula do Zeno Rocha, e aí eu mudei um pouquinho as cores e joguei de novo lá, porque toda vez eu tinha que ficar configurando o tema, né, para um pouquinho mais escuro, e eu colocava isso aqui dentro de settings aqui, né. Então por aqui, ó, eu colocava isso aqui lá embaixo aqui no caso. E daí, enchia o saco, né, então o que eu fiz foi criar um tema, jogar lá para a Microsoft e utilizar a base como o dele lá no caso. Beleza? Então é basicamente esse tema que você está vendo aqui. O Preacher Code Formatter, ele faz formatação de arquivos JavaScript, TypeScript, eu não sei se, eu acho que HTML ele faz também, está escrito aqui, ó. JavaScript, TypeScript, Flow, JSX, JSON, CSS, SSS, Less, HTML, Vue, Angular, Ember, vários outros arquivos aqui. Então ele faz a formatação desses arquivos, também tem configurações para fazer, então é bom ler aqui como você instala ele aqui, tá? Então eu coloco também aqui no meu Visual Studio Code para ele formatar ao salvar. Então quando eu salvo o arquivo, ele já formata e já deixa ele perfeito, tá? Isso também é uma mão na roda aqui. Pylance, esse Pylance aqui, ele vem com a extensão Python da Microsoft, então quando você instala a extensão Python, ele traz algumas coisas, se eu não me engano, aquele Jupyter também vieram com essa extensão, tá? Essa extensão Python da Microsoft é tipo, para quem usa Python, é basicamente, entre aspas, eu vou falar talvez uma bobagem, mas obrigatória aqui, porque tem muita coisa aqui que ela faz que é muito interessante para desenvolvedores Python aqui, beleza? Então, recomendo fortemente usá-la. A gente tem Red Hat Commons aqui, isso aqui é uma dependência também, não foi uma coisa que eu instalei, mas porque eu instalei essa extensão, o suporte para YAML aqui no Visual Studio Code, aquela extensão vem de brinde, então não foi eu que instalei. Mas aí já falo sobre essa aqui. Essa extensão adiciona suporte para o YAML aqui no Visual Studio Code, tá? A próxima aqui é a Reload, é uma extensão pequenininha no caso, mas é uma extensão requerida para mim, porque vira e mexe eu tô reiniciando o Visual Studio Code. Então vem cá, ou eu fecho ele e abro, ou eu digito um comando para ele reiniciar, para ele reabrir a janela. Essa extensão adiciona esse ícone aqui que eu clico, ele reinicia o Visual Studio Code. Não vou fazer aqui agora, mas ele fecha e abre o Visual Studio Code basicamente. Shell Format é para arquivos Shell Script, tá? Então a mesma coisa do YAML aqui no caso, que adiciona suporte para o Visual Studio Code para esses arquivos aqui, então é bem simples, e também o Styled Components, que adiciona suporte para arquivos do Styled Components dentro do seu Visual Studio Code. Então, se você olhar um arquivo aqui qualquer, você vai ver que no Styled Components, dentro dele, ele aceita CSS. É estranho, mas tipo assim, isso é um arquivo JavaScript. Você vê que eu digito coisas de CSS aqui, ó, e ele funciona perfeitamente. Então, essa é uma outra extensão que é excelente aqui para o Visual Studio Code. A última extensão que eu não falei dela é essa Vim Emulator aqui, porque quando eu estava treinando brincar com o Vim no terminal, que é um editor de texto bem complicado de ser utilizado para Linux, não é que é complicado, é que tipo, requer uma curva de aprendizado muito alta. Eu trouxe esses comandos também para o Visual Studio Code e eu estava utilizando essa extensão aqui também. Estou utilizando, agora ela está desativada, mas eu estou utilizando essa extensão para treinar, utilizar o Vim dentro do Visual Studio Code. Isso deixa o Visual Studio Code muito similar ao
Vim, tá? Se você não sabe o que eu tô falando, nem tenta essa extensão. Vai ser dor de cabeça para você. Beleza? Então, eu te falei que eu ia te falar como instalar as extensões, né? Então vamos fazer assim, ó. Vou pegar esse npm aqui, ó. Vou digitar aqui em cima, ó. Suponha que você queira ver uma extensão que eu falei. Por exemplo, o mtheme, lá no caso, que foi o tema. Aí você vai clicar aqui, no caso, e vai ter uma opção aqui para você instalar. Deixa eu digitar uma que eu não tenho. npm, por exemplo. Eu tenho aqui, e aí eu clico em install. Algumas extensões falam que você tem que fazer um reload do Visual Studio Code. Então você pode clicar em reload e reiniciar o Visual Studio Code. Outras não, então é instalar e testar aqui. Beleza? Então é isso. Essas são as extensões que eu utilizo para o Visual Studio Code. Você vê que nem é tanta coisa assim. Ou talvez seja, né? Se você não tem nenhuma, talvez sejam várias extensões aqui que você nunca viu na vida. Beleza? Mas é isso. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.